Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Recadinho rápido antes de começar mais uma aula. Apostila de questões inéditas, R$19,90, cartão ou boleto, cartão liberado no mesmo dia, boleto em até 3 dias. Lembrando, primeiro link na descrição do vídeo, é uma apostila em formato PDF com 50 questões inéditas, mais tabelas de projeção. Tabelas de projeção é basicamente histórico da banca em determinados assuntos, o que ela costuma cobrar mais. Gabarito comentado, todo o gabarito está comentado questão por questão, primeiro link na descrição para mais informações. Inscreva-se no canal porque aqui tem conteúdo gratuito também e principalmente teremos uma revisão de véspera na semana da prova de todas as matérias gratuito aqui no canal. Se inscreva-se aqui embaixo para ajudar neste projeto. Iniciando então com relação às proibições, a segunda parte aí da Lei 10.261 de 68, das proibições que cai nessa prova do MPSP, auxiliar de promotoria, artigo 242. Ao funcionário público é proibido. Inciso 1, está revogado, não devemos nos preocupar com ele. Inciso 2, retirar sem prévia permissão da autoridade competente qualquer documento ou objeto existente na repartição. Então, neste caso, é proibido você tirar qualquer documento ou objeto existente na repartição sem prévia permissão de alguma autoridade competente, autoridade que é competente para dar a você, certo, essa permissão. Então, sem essa permissão, você não pode tirar qualquer documento ou objeto. Lembrando, olha só, pessoal, documento objeto existente na repartição. Então, o documento precisa estar na repartição. Inciso 3, entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Então, se você está durante as horas de trabalho, ali você está em serviço na repartição, você não pode se entreter em leituras ou fazer qualquer coisa, jogar algum joguinho, não pode, pessoal. Ah, tá na hora de almoço? Lógico que tudo bem, mas durante as horas de trabalho você não pode entreter-se nesses tipos de atividades, tá bom? Então, simplesmente isso. Inciso 4, deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Então, se você não for ao serviço, se você for faltar, você precisa dar uma causa justificada, certo? Você não pode simplesmente faltar e não falar nada para ninguém. Isso aí não pode, pessoal. Então, sem causa justificada. Preste atenção para ler com calma na hora da prova, para não estar escrito, de repente, sem causa injustificada. Não, é sem causa justificada. Deixar de comparecer sem causa justificada. Inciso 5. Tratar de interesses particulares na repartição. Está de amarelo porque eu acho que isso aqui vai cair. Ora, mas é muito simples, né, André? Não, não é simples não. Veja. Tratar de interesses particulares na repartição. Quais são esses interesses particulares? Não é dito apenas interesses particulares. Então, importante destacar também, é proibido tratar de interesses particulares na repartição, tá bom? Então, só para você ler com calma na hora da prova, é na repartição, dentro da repartição. Inciso 6. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição ou tornar-se solidário com elas. Manifestações de apreço ou desapreço é falar mal ou bem de alguém dentro da repartição. Não pode, pessoal. Ou ainda concordar ou discordar com isso, ser solidário com esses tipos de manifestação. Não pode isso é errado, pessoal, é proibido. Inciso 7. Exercer comércio entre os companheiros de serviço, promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Então não pode ficar vendendo coisas ali dentro da repartição com os outros companheiros, né? Muita gente faz isso, mas é proibido, não pode. Inciso 8. Empregar material do serviço público em serviço particular. Veja, o oposto pode. Empregar material de serviço particular em serviço público, daí pode. Daí você está até ajudando o serviço público. O que não pode é o contrário. Empregar material público, serviço público em serviço particular, daí não pode. Por que está dividido na lei? Artigo 242 é proibido funcionário e artigo 243 é proibido ainda o funcionário. Não sei, pessoal, não faço a menor ideia. O importante é você saber que tudo isso é proibido, artigo 242 e artigo 243.
Inciso 1, artigo 243. É proibido também fazer contratos de natureza comercial e industrial com o governo por si ou como representante de outrem. Então, qualquer tipo de contrato que tenha natureza comercial ou industrial com o governo, que seja feito por si ou ainda como representante de outrem, é proibido. Inciso 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, ou de sociedades comerciais que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo do Estado, sejam por este subvencionadas ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Então, olha só, participar de gerência ou administração, então gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais, bancárias ou industriais, memorize isso aqui, ou ainda de sociedades comerciais, que tem que ter relações com o governo. Mantenham relações, qual tipo de relações comerciais ou administrativas? Com qualquer governo? Não, com o governo do Estado, não é com o governo federal, por exemplo, ou o governo municipal. Tá errado se falar isso, é governo do Estado. Ou ainda, se for por quem? O governo, subvencionadas pelo governo ou relacionadas com a finalidade da repartição do serviço que esteja lotado. Então, tudo isso aqui não pode. Inciso 3. Requerer ou promover a concessão de privilégios, garantias de juros ou outros favores semelhantes federais, estaduais ou municipais, exceto o privilégio de invenção própria. Então é proibido tudo isso. Requerer, promover algum tipo de privilégio, algum tipo de garantia de juros ou qualquer tipo de favor, seja federal, estadual, municipal, exceto se for algum privilégio de invenção própria. Qual o caso concreto, André? Não importa, vai cair na prova só o que está escrito, vai cair lá em privilégio de invenção própria. Precisa estar escrito isso na tua prova para ser uma exceção a essa proibição. Inciso 4. Exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo, em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Então, exercer, mesmo fora das horas de trabalho. Então, olha só que importante isso aqui, pessoal. Isso aqui pode te tirar da prova, te fazer errar uma questão. Então, aqui é mesmo fora das horas de trabalho. O que? Exercer um emprego ou função, pode ser empresa, estabelecimentos, instituições que tenham relações com o governo. Em matéria, o tipo de matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que você, servidor, esteja lotado. Inciso 4. Veja, estávamos no 4, aqui acho que eu repeti, né? Eu repeti o 4 aqui, pessoal, tá errado, tá bom? Então, 5. Inciso 5. Aceitar representação de Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. Então, olha aqui. Aceitar representação do Estado estrangeiro sem autorização do presidente da República. O que podemos depreender deste inciso? Tá de amarelo porque, olha só, quem pode aceitar a representação do Estado estrangeiro? O presidente da República, certo? Tá escrito aqui. Então, você, servidor, não pode fazer isso sem autorização do presidente. Então, quem autoriza é o presidente. Ele pode autorizar? Sim. Ele pode não autorizar? Também. Ora, se ele é que decide, se ele é quem tem o processo de decisão, ele pode ou não autorizar. E você, servidor, não pode aceitar sem que o presidente tenha se manifestado contra ou a favor. Então, se ele aceitou, você pode aceitar esta representação do Estado estrangeiro. Inciso 6. Comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 deste artigo, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista ou comanditário. O que quer dizer isso aqui? Isso aqui quer dizer o seguinte, então quais são essas condições mencionadas no item 2? Estas condições é aquela que tem alguma relação com o governo, seja por ele subvencionada, tá bom? Então você volta lá e dá uma lidinha no inciso 2. Mas em toda forma pode ser acionista, pode ser cotista ou pode ser comanditário. Temos o inciso 7, que é incitar greves ou a elas aderir, ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Olha só, a Constituição Federal, ela assegura o direito de greve aos servidores, pessoal. Então, tecnicamente, este inciso 7 está tacitamente revogado. Ele não está expressamente porque não está escrito revogado nele aqui na Lei 10.268.
mas ele não tem efeitos na prática. Então, na prática, o servidor, sim, funcionário público do Estado, pode sim aderir a uma greve, por exemplo. Aqui está contido que é proibido ao funcionário, a este funcionário, incitar ou aderir a greves ou praticar atos de sabotagem com o serviço público. Então você vai responder o que na tua prova? Se perguntar e falar, de acordo com a Lei 10.000/2001 de 68, fala que é proibido incitar greves. Então você vai falar que realmente é proibido, porque realmente está escrito. Se citar alguma coisa da Constituição Federal que fala que se sobrepõe a esta lei, certo? Que ela está tacitamente revogada, daí você responde esta outra alternativa. Se não, vai essa aqui mesmo. Inciso 8, praticar usura. Não importa o que é usura, pessoal. Se cair na prova, vai cair só o que está escrito aí. Praticar usura é proibido e ponto final. Inciso 9. Constituir-se procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Então veja, constituir procurador de partes ou servir de intermediário perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de cônjuge ou parente até segundo grau. Então isso aqui, se cair, vai cair do jeito que está escrito, não encasqueta não. Inciso 10. Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas no país ou no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza. Então a gente está falando de recebimento de estipêndios de firmas fornecedoras ou entidades fiscalizadas no país, mas também no estrangeiro, mesmo quando estiver em missão referente à compra de material, fiscalização de qualquer natureza ou fiscalização. Então vai cair do jeito que está escrito aí também. Inciso 11. Valer-se de sua qualidade de funcionário para desempenhar atividades estranhas às funções ou para lograr direto ou indiretamente qualquer proveito. Então você não pode se valer da qualidade de funcionário para desempenhar qualquer atividade estranha àquilo que diz respeito às suas funções, ou ainda lograr algum proveito, seja direto ou indiretamente, é proibido. Inciso 12. Fundar sindicatos de funcionários ou deles fazer parte. É o mesmo caso das greves, pessoal. Está tacitamente revogado pela Constituição Federal este inciso, mas se perguntar na tua prova que de acordo com a Lei 10.000/2001 está escrito isso, você responde que está escrito isso, certo? Está escrito que realmente é proibido fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Parágrafo único, não está compreendido na proibição dos itens 2 e 6, que foi aqueles que eu citei, que alguma empresa seja subvencionada, associação, etc., pelo Estado. Então, não está compreendida nessa proibição a participação do funcionário em sociedade que o Estado seja acionista. Veja aqui, que o Estado seja acionista. Bem assim, na direção de gerência de cooperativas, também não é proibido, e associações de classe ou como seu sócio. Então, tudo que diz respeito a acionista, que o Estado é acionista. Se você ainda faz direção da gerência de cooperativas, associações de classe ou se você é sócio, não está proibido, pessoal. Tudo bem? Artigo 244. É vedado ao funcionário também trabalhar sobre as ordens imediatas de parentes até segundo grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exercer a 2 o número de auxiliares nessas condições. Isso aqui também é o que fala de nepotismo, pessoal. Teoricamente, isso aqui também está revogado por uma decisão do STF, mas se você for responder conforme está escrito também aqui na Lei 10.000/2001, 68, você precisa responder como está escrito aqui. Realmente é vedado ao funcionário trabalhar sob ordens imediatas permanentes até segundo grau, certo? Quando a gente falar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a 2 o número de auxiliares nessas condições. Teoricamente isso aqui não existe, está errado também, mas aqui está falando que é uma exceção. Então se aqui está falando, é assim que você vai responder na sua prova. Então é isso, pessoal, chegamos ao final da segunda aula de legislação sobre proibições segundo o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, Lei 10.261 de 68. Agradeço então sua presença até aqui, se inscreva no canal aqui embaixo, assim você vai receber quando eu postar a próxima aula e também a revisão de véspera na semana da prova sobre auxiliar de promotoria, revisão de véspera com todas as matérias e a próxima aula aqui sobre responsabilidades de legislação, Lei 10.261. Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima!